Você tem 17 vibradores em casa? Tenho. 17? Tenho. Para quê? E quando a Sofia fez 12 porquê anos, eu dei um vibrador para ela e falei, vá se investigar, vá saber do que você Cá gosta. está a educação. Quando eu fiz 18 anos de idade, eu fui trabalhar numa indústria de grande porte, com mais de 10 mil funcionários, e no setor em que eu trabalhava havia muitos homens, muitos funcionários daquela grande indústria. Eu ouvi várias e várias histórias de homens, de pessoas contando como foi sua infância. Pelo fato de eu ter trabalhado nessa empresa por mais de 5 anos, então você ouve muitas histórias, muitas experiências que as pessoas tiveram ao longo da vida. E eu ouvi, não foi de um, nem de dois, nem de três, mas de várias pessoas, pessoas até fazendo chacota, zombando, achando que isso era uma vantagem. É o assunto desse vídeo aqui e a importância de nós estarmos ligados no que está acontecendo hoje. Eu trago esse vídeo, mas antes eu quero falar do que eu ouvi desses funcionários, desses amigos de trabalho, aonde eu trabalhei nessa indústria de grande porte. Muitos acham isso como vantagem, muitos acham isso como uma vantagem, ser melhor que outros, ser mais homem, mas olha só o que eu vou falar para você aqui agora. Mas isso é até difícil de falar aqui nesse vídeo, estou falando aqui em código, eu não posso falar às claras, mas você já deve ter ouvido isso, que o pai, ele pegou o filho e levou o filho na casa de shows adultos para que o filho pudesse aprender coisas que ele deveria saber para aquele tempo. Não sei se você conseguiu entender da forma como eu disse. Esse é um fato que acontecia muito no passado, onde o pai pegava o rapaz e levava numa casa de shows adultos para que ele pudesse ter conhecimento do que é a vida, do que é se relacionar. Você entendeu o que eu disse? Gente, e hoje nós temos essa geração atual, aonde nós temos a internet, nós temos as plataformas digitais, nós temos vários meios de comunicação, onde esses influenciadores têm voz, e essa voz ela propaga em questão de segundos para milhares e milhões de pessoas. Os pais ou o pai de antigamente, ele não tinha o meio de comunicação que nós temos hoje. Ele fazia lá, talvez só a família sabia, talvez só os amigos para tirar aquela vantagem, para mostrar que o rapaz ele está desenvolvido, ele está entendendo das coisas. Vamos usar o termo conhecendo do bem e do mal. Então o pai levava o filho lá. E não é só isso não. Tem pais que antigamente davam revistas para os seus filhos, tem pais que incentivavam os seus filhos, e isso destruiu com toda uma geração, e isso é sério. Então, nos dias de hoje, os meios de comunicações piorou mais ainda. Piorou mais ainda hoje, com um celular. Um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher, seja quem for, ele tem acesso a informações, a aplicativos, a sites que lá há 20 anos, 30 anos atrás, 40 anos atrás, não existiam essas coisas, não tinham acesso. Então, nós vemos um declínio moral acontecendo na sociedade. E o fato de um influenciador ir para a internet e ele expor os seus pensamentos e as suas ideias, ele está criando um movimento, está influenciando as pessoas. Eu trago aqui o fato da Cláudia Raia, algo que é extremamente um sodomismo, algo bizarro, algo que realmente é triste de se ver pela idade da filha dela, que hoje tem 20 anos, mas já teve a idade de 12 anos, e a mãe dela deu um brinquedo para ela brincar. E esse brinquedo, gente, não é um brinquedo para uma criança de 12 anos brincar. Você sabe que eu estou falando, mas você vê uma cultura sendo propagada, uma normalização
das coisas erradas. Esses influenciadores usando do poder que tem da mídia para influenciar as pessoas. A coisa ficou tão séria que um deputado ele pediu investigação sobre essa fala da Cláudia Raia, que ela deu um vibrador para uma criança de 12 anos, sendo a filha dela. Olha só, deputado pede investigação contra Cláudia Raia após declaração sobre vibrador. A artista afirmou em uma entrevista em Portugal que deu um vibrador de presente para a filha quando ela tinha 12 anos. O deputado estadual Caporeso, do PL, registrou uma queixa-crime contra a atriz Cláudia Raia por corrupção de menores. A artista afirmou em uma entrevista em Portugal que deu um vibrador de presente para sua filha quando ela tinha 12 anos. No documento enviado ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Arthur José Dian, Caporeso afirma que, ao utilizar um meio de comunicação com alcance nacional e internacional, a atriz, olha só essa parte, a atriz contribuiu para a relativização de atos que afrontam diretamente os direitos das crianças e adolescentes. Essa atitude, além de imprudente, configura um perigo social, pois incentiva outros pais irresponsáveis a adotarem práticas similares, em afronta direta à legislação vigente e à moralidade pública. Esse posicionamento desse deputado foi sobre o que eu disse há uns minutos atrás, que ela hoje, os influenciadores hoje, eles têm o poder da mídia, do algoritmo, do engajamento nas redes sociais e podem alcançar milhares e milhões de pessoas e ditando uma moda, ditando uma forma de se viver, uma cultura. Por isso o deputado pede investigação. Então eu volto a dizer como aqueles pais que fizeram isso no passado, o pai mesmo, na figura do homem, eles fizeram isso no passado e isso, vários pais iam se fazendo isso em várias famílias. Isso não aconteceu na minha família, eu fui criado pela minha mãe, mas muitos pais fizeram isso com os seus filhos. E hoje, os influenciadores que são pais, que são mães, eles ditam uma moda, mas eles têm uma reverberação, um alcance mundial, nacional e internacional. Então, antigamente não tinha tanto avanço, mas o mal já trabalhava lá atrás. Na verdade, pela Bíblia, a gente vê Sodoma e Gomorra, que foi destruída por causa desses pecados. E quantas pessoas estão trabalhando o mal, as trevas, para normalizar o pecado? E isso está ficando cada vez mais sério. A igreja precisa se levantar, se posicionar, orar contra essas forças espirituais que querem acabar com a juventude, estragar a cabeça da pessoa logo enquanto ela é nova, destruir cedo, porque assim, quando fizer 18 anos, já está com a cabeça toda virada. Gente, não é esse o desejo de Deus para a nossa juventude, para as nossas crianças, para os homens, mulheres, e as famílias, elas são as mais afetadas. É divórcio aqui, é divórcio ali, porque a pessoa já entra num casamento com aqueles pensamentos, com aquelas ações que ela já fez nova, e isso causa vários problemas nos casamentos. E nós sabemos hoje o perigo da pornografia, o perigo de tantas questões relacionadas à área sexual que vem derrubando gigantes, pessoas, vem derrubando até mesmo cristãos, pessoas de Deus que estão na frente. É um momento de muita vigilância, mas nós não podemos aceitar isso. Em nome de Jesus, que essas ações espirituais elas não prevaleçam, que o nome de Deus esteja quebrando, em nome de Jesus, essas ações espirituais que querem ditar modas, que querem normalizar o pecado, que isso não vá adiante em nome de Jesus. Isso não é bonito. O bonito é a criança estudar, ela aprender coisas boas, crescer no meio da família,
não se envolvendo com essa sujeira que as pessoas inescrupulosas ensinam errado. Não, em nome de Jesus, que a proteção de Deus esteja sobre a vida dos adolescentes, dos jovens, das crianças, para que elas não caiam nesse laço do maligno. Isso é um laço do maligno. Várias pessoas, milhares, milhões de pessoas estão ficando presas. Gente que não sai de um quarto porque fica só nisso daqui, ó. É dopamina, são coisas erradas que assistem. O pai nem sabe. Antigamente, o pai saía para trabalhar, a mãe saía para trabalhar, ou talvez mais os pais, e a criança brincava, jogava futebol, brincava de boneca, era pique bandeira, pique esconde, e tinha coisas que aconteciam, sim, eram coisas que aconteciam naquela época, nos tempos bíblicos aconteciam, mas nós sabemos que hoje, dentro de casa, um jovem, uma criança, ela tem acesso através disso aqui, ó, esse aparelho aqui, ó, a muitas informações e informações que não são da idade dela, dele. Por isso nós pais, eu sou pai de 2 filhos e eu e minha esposa, nós temos que ter vigilância, nós temos que observar o que os nossos filhos estão assistindo, o que eles vêm falando de um dia de aula, vai retornar agora às aulas e quais as amizades. A gente tem que estar ligado, temos que estar orando para que todo mal caia por terra e não alcance a nossa casa, a nossa família, que os nossos filhos cresçam saudáveis, que eles cresçam no temor do Senhor, servindo ao Senhor, crescendo em graça e em conhecimento em um nome de Jesus. Meus irmãos, eu convido a vocês a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho das notificações e a deixar o seu like aqui nesse vídeo. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.